Olá, meus amigos. Antes de prosseguir, eu quero retroceder apenas um pouquinho no final do capítulo 28 de Jó, quando Jó fala de um princípio básico, de algo que está ao nosso alcance. Quando ele diz assim que o temor ao Senhor é a sabedoria, é um princípio que podemos seguir. Então ele fala de considerarmos a grandeza do Todo-Poderoso em todas as fases da nossa vida, respeitar o Todo-Poderoso. Então, é algo que ultrapassa a nossa meninice. Por que eu estou me referindo dessa forma? Tem pessoas que elas não querem enxergar, os propósitos de Deus, buscar ao Criador, elas não querem um compromisso com o Todo-Poderoso. Então, elas vivem à mercê, das ondas do mar, das ondas do mundo, desse mar, deste mundo. Elas não consideram a inteligência que lhes foi dada quando veio a este mundo. Então, muitas vezes na palavra do Eterno, nós vemos o Eterno falando sobre a inteligência, sobre analisar antes. E existe uma inteligência natural, algo dado por Deus quando nós nascemos, Então, quando você é criança, você é, bebê, você não tem, sabedoria, você não tem inteligência para agir. Então, você se joga, você faz coisas que você não sabe o resultado que aquilo vai trazer. Uma vez que você já é grande, que você estudou, que você teve ensino dos seus pais, então você acaba que por ter, um ensinamento dado, uma inteligência, você agora já pode analisar que o quente queima a mão, Não é igual uma criança que não sabe o que é queimadura. Ela vai tocar naquilo ali porque ela quer, na curiosidade dela, saber o que é aquilo ali, por que esquenta. Então, nós vemos que existe essa inteligência natural. À medida que você e eu, nós buscamos ao Todo-Poderoso, então o Eterno nos abre no nosso consciente, na nossa mente, na nossa inteligência, uma abrangência maior. Ele nos dá uma visibilidade, uma amplitude, que alcança o mundo espiritual. Então, por exemplo, eu sempre ouvi dizer assim da minha mãe, que mãe tem sexto sentido, Uma vez que você é mãe, você já passou de algumas fases que, se você vê seu filho, meio que querendo ir por aquele caminho, você consegue aconselhá-lo, porque a sua idade, a sua experiência já te trouxe um entendimento com relação àquilo. Você se dá por ensinar para que ele não caia num precipício, não é verdade? Então, Jó, ele fala assim: afastar-se do mal é inteligente. Então, quando nós analisamos um fato e levamos em consideração o pró e o contra daquela situação, então nós estamos sendo naturalmente inteligentes. E se nós pendermos para desviarmos daquele mal, então a inteligência será de fato, o resultado, será algo que vai, sobressair em você. Então, passa que algumas pessoas que te analisam até em segredo vai passar a considerar que as suas atitudes são atitudes inteligentes, maduras, atitudes de quem
procura, né, o reto caminho. Por que eu quis voltar um pouquinho nisso? Veja, aqui no capítulo 29 do livro de Jó, nós vemos, parece que um outro Jó. Na verdade, a gente já tá vendo ele, né, ali pelo 26, 27, né? Mas a gente consegue, eu mesmo consigo perceber assim, parece ser um outro homem. E isso fica mais forte pra mim aqui no 28 e no 29. Parece ser outro homem. A gente parece já não tá nem mais falando da mesma pessoa que vivia em lamúria, né? Num questionamento. E a gente não pode nem desconsiderar isso, porque nós fazemos isso. Sim ou não? Nós fazemos isso. É natural do ser humano. Mas veja que quando nós caímos na realidade, a gente realmente tá usando a cabeça, tá usando a inteligência para considerar tudo que tá acontecendo com a gente, ainda que a gente não entenda por quê, que é a questão de Jó, ainda. Aqui no capítulo 29, Jó, ele fala desejoso, sabe, feliz e alegre dos tempos em que ele estava em bonança, em que ele, sabe, não parece assim um orgulho, uma pessoa que quer se amostrar, sabe, quer se exaltar, não. Ele passa a considerar com saudade, com amor, como Deus era com ele. Ele era tão respeitado, né? Se você ler o capítulo 29, eu quero até te encorajar a isso. Você vai perceber que ele começa a considerar o poder do Senhor no meio daquela dor, né? Ele fala assim, poxa, mas eu aconselhava, né? Jó, ele era um homem que, pelo que diz as escrituras, quando ele falava, as pessoas tomavam as palavras dele como um bom conselho. Pessoas vinham direcionadas a ele, né? Sabendo que ele estendia a mão, que ele não media esforços. Olha que coisa linda, né? Que ele não media esforços para contribuir para que aquela pessoa, o mais breve possível, saísse daquele mal que ela se encontrava. E eu fico me questionando e fico assim, né, questionando, será que não era isso, né, que Jó ele estava levando em consideração quando ele dizia que todo mundo virou as costas para ele? O fato dele contribuir para amenizar a dor do próximo e na vez dele ele não ter essa contribuição, todos viraram as costas, não tinha quem entendesse as palavras dele, né? Então, isso ficou remoendo em mim. Eu demorei até um pouco para fazer essa gravação, porque hora ou outra, vez ou outra, né? Eu trazia para remoer de novo. Eu já falei para você que, né? Eu levo em consideração a leitura e a compreensão. Eu preciso de entender para te falar o que eu entendi e a gente poder, né, ampliar nossa mentalidade acerca de pontos escondidos até, né? Então, Jó, ele, sabendo que o Senhor, ele tinha uma mão forte, então ele trouxe, né, o fato de que Deus podia livrá-lo, ainda naquele estágio que ele estava, meio que em decomposição, vivo. Ele não desmerecia o poder de Deus, ele não desmerecia, né, o mal que estava lhe acontecendo, ele não estava dizendo que ele não era digno de passar por aquilo, ele só estava querendo entender aquilo tudo. Porque eu já falei para você, eu vou repetir, ele é como se ele trouxesse diante de Deus uma balança e tudo que ele vivia com Deus e tudo que lhe aconteceu não batia, não chegava junto,
sabe? O questionamento era pela compreensão, mais pela compreensão, no meu ponto de vista, do que pelos atos ocorridos, né, em si. Então eu fiquei pensando, poxa, mas de repente Jó estava remoendo tanto por conta de que, pela história que a gente vê, ele ajudava o órfão, né? Ele alimentava os pobres, ele tinha um caminho, né? Uma conduta boa, ele era, vamos supor assim, que ele era assim, como se fosse um juiz. Ele era respeitado como se fosse um juiz. Então não tinha um que se levantasse contra o que ele estivesse propondo para uma determinada situação, porque ele era uma pessoa de caráter. Jó, ele, dentro do caráter dele, dentro da consciência espiritual, né, da comunhão, da consciência que ele tinha com Deus, né, ele sabia que Deus guardava ele, e não pelas coisas materiais, porque as coisas materiais, primeiro, estava no propósito do Criador que ele tivesse. Segundo, Jó, ele não estava levando em consideração as coisas materiais, porque quando ele começou a perder, ele disse, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Olha, eu tô sofrendo porque meus gados morreu tudo, mas tudo bem. Os filhos veio a faltar, aí a pontada foi maior, mas tudo bem. Foi algo material, tudo bem, eu tô sofrendo, tudo bem. Só que quando lhe veio aquela chaga, porque se você for ler do 1 até onde nós estamos agora, o 29, você vai ver que Jó tinha boa saúde. No 1 você já vê isso. No 1 e 2 você já vê isso. Jó tinha boa saúde. Satanás questiona diante de Deus exatamente isso. Quando Deus fala assim, observaste meu servo Jó, ele, claro que eu vi, né? Tu guarda, preserva tudo que ele tem. E no começo das nossas gravações eu cheguei a falar isso, de que o gado de Jó não morria. Jó tinha muito, porque nada dele perecia, não era estragado, não era, né, algo cheio de praga, ele não era uma pessoa doente. Tanto que a doença, quando lhe veio acometer, foi uma das últimas coisas que aconteceu. Foi justamente através da doença que ele começou a lamentação dele, porque ele ainda na sua velhice tinha boa saúde como de um jovem. Ele tinha garra como de um jovem. Ele falava, imagina uma pessoa, ela, né, tão abençoadora, tão envolvida em abençoar, que onde ela chega, pessoas se prostram diante dela, né? Você vê que as pessoas reconheciam materialmente que Jó era assim, diferente. Jó era um profeta, Jó era enviado por Deus. As pessoas consideravam respeitosamente aquele que se destacava e tinha um caráter, uma boa conduta. Então, Jó, ele tinha comunhão com Deus, né? Não levando em consideração as coisas materiais, mas que as coisas materiais que ele tinha pudessem servir a quem fosse menos favorecido. Tá vendo aí? Isso, para mim, me faz refletir muito. Poxa, será que se hoje eu tivesse uma condição melhor, será que se hoje eu tivesse, né, ganhando melhor um pouco, será que eu seria uma pessoa que facilitaria a vida do meu próximo? Ou será que eu pisaria no meu próximo? Será que se eu tivesse, né, se Deus tem algo para minha vida, uma prosperidade, né? Porque eu creio assim, que se Deus nos coloca na linha da prosperidade, o propósito não só é que somos abençoados, mas somos então abençoador também. Aí eu fico pensando, será que eu seria essa abençoadora? Até que ponto eu seria? Será que eu fingiria que eu não estaria vendo? Ou será que eu me envolveria, né, de verdade a contribuir, né, para que o meu próximo fosse alcançado, sua dor fosse amenizada? Jó, ele tinha aquele, pelo seu caráter, né, aquela conduta
santa, pura, diferente de todos daquela época. Então, se você tem alguém na sua vida, na sua casa, no seu caminho, que tem comunhão, veja que eu não estou falando de igreja, que eu já falei para você, que eu não posso falar de igreja, por favor. Veja que eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de uma pessoa em específico. Eu estou falando de uma pessoa que, independente da correnteza do mar deste mundo, ela se propõe a ir contra o proposto do mar, do mundo, para fazer o propósito maior ser cumprido. Então, se todo mundo tá mentindo, eu tenho a escolha, a opção de escolher se eu quero mentir também ou se eu quero me preservar, se eu quero não mentir, né? Ah, todo mundo tá fazendo errado, então peraí, eu quero fazer também, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:7 que tudo que o homem plantar ele vai colher. Então é algo de nós analisarmos exatamente isso. Isso vai me trazer benefício, malefício? Se for benefício ou malefício, vai ser durante quanto tempo? Qual é a duração dessa colheita, né? Que eu tô fazendo nessa plantação de hoje, que eu vou receber nessa plantação de hoje. Então, uma pessoa, quando ela se propõe, né, a estar diante de Deus, ainda que a sua fé por alguma razão esteja abalada, você esteja como Jó esteve, né? Jó, ele foi homem de Deus, né? Homem de comunhão, homem de fé, até no momento em que ele queria compreender e gerou todo aquele transtorno, e todo mundo hoje tem cada um sua compreensão. Veja que o Criador, ele nos chama para buscar pelos detalhes, buscar pelos diferenciais. Depois que eu comecei, amados amigos, essa caminhadinha aqui na história de Jó, eu vou falar para você, muita coisa em mim mudou. Não foi 100%, né? Mas muita coisa em mim mudou. Sabe, nos meus questionamentos com o Eterno, na minha forma de ser mais respeitosa, porque às vezes a gente é ignorante, mas uma vez que o Eterno te abre o entendimento, então cabe a você e a mim, nós, né, andarmos, trilharmos o bom caminho, até para não desagradar o Todo-Poderoso. Então, muita coisa em mim ficou diferente. Hoje em dia, se eu tenho para compartilhar e aquilo não vai, né, me fazer falta, não vai. Então, eu quero poder compartilhar com alegria. Se não tiver no meu coração aquela alegria, eu nem me envolvo, porque eu não procuro fazer com a direita para a esquerda ver. O meu dia a dia, a minha vida, eu procuro fazer em secreto. Eu procuro que o Eterno esteja no negócio. Tem coisas que eu vou fazer que eu falo, meu Deus, eu tô querendo fazer isso por fulano. Será que é certo? Me dá um sinal, o que que tu acha? Porque eu não sei como é que tá a vida desse fulano. De repente ele tá na carne e ele não compreende aquilo que foi feito. Então, será que nós estamos nos conduzindo para realizar coisas neste mundo, né? Diminuirmos a luta do nosso próximo, a fim de levarmos a glória para Deus? Ou será que nós estamos encaminhando-nos para ser mais um que quer estar no palco, que quer aplausos? As palavras de Jó, elas eram ouvidas e seguidas como um bom conselho. Hoje é muito difícil, né? A gente conseguir ouvir um bom conselho. Às vezes é melhor a gente só chorar no nosso quarto para Deus, mesmo sem entender. Porque não é todo mundo que se dá
que se propõe a viver em comunhão com Deus. A maioria das pessoas vivem o raso com Deus, vivem o superficial com Deus. E uma vez que você se propõe a ouvir, dar ouvidos a estas palavras como um conselho, você pode estar dando um passo em direção